Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o pastor Jefferson e deixo uma pergunta para você. Você tem enfrentado algum problema, alguma dificuldade, alguma tempestade, algum problema familiar, alguma situação difícil? Eu quero compartilhar uma palavra com você e em seguida estar orando por esse problema. Abra comigo a sua Bíblia, se você tem, Lucas 8, verso 32, diz assim, verso 24, melhor dizendo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, estamos perecendo. E despertando Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo cessou, e veio uma grande bonança. Esse texto está falando, queridos, a respeito de uma ocasião em que Jesus estava num barco com os seus discípulos e se levantou uma grande tempestade. Eles estavam no meio do mar, a fúria do vento se levantou, e eles começaram a temer, porque era grande, era feia a tribulação, a tempestade, né? E tem dias na nossa vida que nós estamos exatamente como esses discípulos. Estamos no mar da vida e de repente se levanta uma grande tribulação. É um problema familiar, é um problema emocional, é um problema no emprego, é um problema no casamento, um problema na saúde, é um problema com os nossos filhos, com os nossos amigos. Não é assim? É difícil a gente estar no mar da vida e não se levantar algum problema. Mas esse texto dá uma instrução, um ensinamento poderoso para mim e para você no dia da tempestade. A primeira coisa importante que esse texto mostra é que Jesus fazia parte do barco. Jesus estava com os discípulos no barco da vida deles. Eles não entraram mar adentro sem que Jesus estivesse com eles. Se você vive no mar da vida sem Jesus, você corre risco de sofrer uma grande tribulação, um grande problema, porque ele sempre vem, e não ter auxílio, não ter socorro. Por isso, no mar da sua vida, convide Jesus para ir com você. Convide Jesus para o seu dia, convide Jesus para a sua história, convide Jesus para os seus planos, para os seus propósitos, para os teus sonhos, tá bom? Então é fundamental que no dia da tribulação, Jesus faça parte da embarcação da sua vida. Outra coisa interessante nesse texto é que os discípulos decidiram clamar a Deus. E muitas vezes nós não ouvimos o conselho de Jeremias quando disse: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E nós tentamos no dia a dia da nossa vida resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas lutas na força do nosso braço. E nós demoramos a clamar a Deus, pedir socorro a Deus. Então, quando começar um problema na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja no seu emprego, seja no seu dia a dia, não tente resolver sozinho. Tenha a inteligência espiritual de gritar: Jesus, me ajuda, Jesus, me defende, Jesus, me socorre, porque está se levantando um problema contra a minha vida e eu estou com medo. Está difícil, eu preciso que o Senhor me ajude. Aproveite que Jesus, querido, que você colocou Jesus no barco da sua vida e clame a Ele, peça socorro a Ele, peça ajuda a Ele. A Bíblia diz que Jesus é o socorro presente na hora da angústia. E o texto diz que Jesus se levanta e dá ordem à grande ventania, à grande tempestade que se levantou no barco. Então entenda, não existe uma ventania, um problema, uma dificuldade, uma tribulação que possa resistir à ordem de Deus. Isaías 43 diz que ainda antes que houvesse de eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Então entenda que pode ser grande o seu problema. Pode ser muito grande a sua tribulação. Basta uma ordem de Jesus ao teu favor e esse problema se cessa, essa tempestade se acalma e haverá uma grande bonança. E o texto diz exatamente isso, que depois que Jesus deu ordem, começou um tempo de tranquilidade. Eu quero profetizar que Jesus vai passar na sua vida e você vai ver uma vida mansa por um tempo, uma vida tranquila, uma vida descansada na presença de Deus. Eu quero declarar bonança, paz, refrigério, sossego espiritual por um período na sua vida, em nome de Jesus. Jesus está no barco da sua vida, você tem clamado a Jesus,
Ele vai se levantar ao seu favor e haverá tranquilidade para você, para sua casa, para sua família, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas. Eu oro nesse dia, Deus, e declaro a bênção, a providência, o milagre, o cuidado, o zelo do Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, essa pessoa que está diante desse vídeo, que precisa desta palavra de socorro, de alento, de paz, de descanso, Deus. Se levanta no barco dessa vida, Deus. Se levanta na história dessa pessoa e acalma essa tribulação, essa tempestade, acalma a dificuldade dessa pessoa. Pai, eu declaro a bênção, eu declaro a alegria, o refrigério, eu declaro que os mares se aquietarão diante dessa pessoa e elas verão o teu milagre, Deus. E assim como os discípulos contaram a história desse milagre, Deus, essa pessoa irá contar a história do milagre da vida dela, Deus. Acalma a dificuldade na saúde, acalma o vento no casamento, acalma o vento na família, acalma o vento no emprego, acalma o vento no dia a dia, Deus. Tenha misericórdia dessa vida, Deus. Eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica com esta palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilha, envia para outras pessoas. Eu declaro a bonança de Deus na sua vida em nome de Jesus. Forte abraço e beijo no seu coração.